lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiu, dizendo: tu bem agradecemos a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, é cortante como espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Portanto, Senhor, fala conosco nessa hora. Ministra, Senhor Deus, ao nosso coração nesse dia, Senhor Deus, tão especial para a cristandade, onde nós, Senhor Deus, rememoramos o teu sacrifício, mas também a tua ressurreição e a vitória sobre a morte. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a Páscoa é muito mais do que um evento histórico. Ela é, na verdade, um convite a atravessar o tempo e se posicionar diante da cruz de Cristo. Ontem eu estava indo de carro em direção à casa dos meus pais e me veio uma pergunta ao coração. E era muito simples, mas com medo de esquecer, eu até falei: Franciana, anota para mim aí. E a pergunta é para mim e para você: e se eu estivesse lá? Você já pensou nisso? Se você estivesse durante a caminhada que Jesus fez, se você estivesse quando ele estava sendo maltratado pelos soldados romanos, se você estivesse naquele caminho que nós chamamos de Via Dolorosa, então, se você puder nessa noite, por um instante, pense naquele momento. Vamos fazer esse exercício juntos, vamos fechar os olhos. Feche os olhos. Sinta aquele momento, um homem carregando uma cruz pesada. Ouça o grito da multidão. Ouça o burbúrio que acontecia ali em volta. Veja naquele homem o sangue que escorre. Veja naquele homem o semblante de dor. Veja naquele homem alguém silenciado. Veja naquele homem alguém que está ali e não fez nada de errado. E então pergunte a si mesmo:
E se eu estivesse lá? E você pode abrir os olhos e dizer, e pensar, e continuar pensando. E se eu estivesse lá, vendo Jesus carregando a cruz? O irônico dessa história é que Jesus foi ajudado por um homem chamado Simão. Simão Cirineu, ele era natural de uma cidade chamada Cirene, ele era um judeu prosélito. O que é um judeu prosélito, pastor? Ele não tinha nacionalidade judia, ele se converteu ao judaísmo, estava ali por ocasião da Páscoa, e ele não foi um altruísta que disse assim, não, esse homem está sofrendo, e eu vou ajudá-lo. E ele irrompeu no meio da guarda, pedindo licença para dizer assim, não deixa que eu ajudo. Não. A palavra de Deus diz que ele foi constrangido a carregar a cruz. Não foi um ato voluntário. Mas a história dele foi mudada. A história da fé cristã, em Atos dos Apóstolos, diz que esse homem ele foi pai de dois homens, Alexandre e Rufus. E esses dois foram uma bênção na caminhada cristã. Mas Jesus estava ali carregando algo muito mais pesado do que um madeiro, uma cruz. Ele estava carregando o peso dos meus pecados e dos teus pecados. E eu não sei o quanto isso pesa. Porque o peso de uma cruz pode ser calculado. Mas o peso dos pecados não dá para calcular. A cruz que tocou no ombro de Jesus já estava no coração dele antes. Por mim e por você. E ele não carregava só o madeiro, mas ele carregava a culpa que não era dele. A cruz não foi um acidente, foi uma decisão. Jesus mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. É como alguém que assumiu uma dívida gigantesca, que não foi ele que fez, mas ele vai ao banco, ele paga tudo e ainda agradece por ter feito. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. E a pergunta é essa, e se eu estivesse lá, eu ajudaria a carregar a cruz ou faria como todos fizeram, assistiria de longe? Ou quem sabe seria constrangido a ajudar? E se eu estivesse lá, chorando como aquelas mulheres que choraram de Jerusalém, elas choraram por Jesus, mas Jesus disse, olha, não chorem por mim, chorem por vocês. Nem toda lágrima é arrependimento, algumas são apenas a emoção do momento. Sentir não é o mesmo que se render. Você pode vir a um culto como esse, se emocionar com a apresentação que foi feita, com os louvores que foram entoados, com a mensagem que será pregada, mas isso só tem sentido se gera arrependimento. Porque senão pode ser como assistir um filme triste, chorar no final, mas sair do cinema e continuar a vida. Porque no teu coração você sabe que aquilo foi uma ficção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos falando de uma ficção. Nós estamos falando do autor da vida. Do verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Daquele que se humilhou de todas as formas,
E a pergunta é: se eu estivesse lá, meu choro seria um choro de transformação ou seria uma emoção passageira? Se eu estivesse lá, ouvindo os insultos daquela multidão. Irmãos, é muito comum o fenômeno grupo. Pessoas fazem em grupo que nunca fariam se estivessem sozinhos. Tanto para o bem quanto para o mal. E eu temo e tremo de que se eu estivesse lá, eu também zombasse. Eu temo e tremo de que se eu estivesse lá, eu desprezaria. O soldado disse: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. A cruz revela o que há no coração das pessoas, o que havia no coração daquela multidão: maldade. Sabe, nenhuma empatia. Ninguém procurou saber se era justo, se era injusto, o que ele fez, o que ele não fez. Não. A multidão apenas dizia: crucificam. O silêncio de Jesus gritava mais alto do que os insultos dele. Mas muitas vezes é como ver alguém sendo injustiçado publicamente e às vezes, ao invés de defender, de proteger, sorrir. Tem muitas pessoas boas. Eu acompanho um rapaz, o nome dele é Flávio Brotas. E o que ele faz? Ele é motoboy, mas ele não pode ver ninguém parado na beira da estrada porque ele para ajudar. Um bom samaritano das estradas. Quantas vezes nós passamos de lá e a pergunta é essa: se eu estivesse lá, eu seria a voz da compaixão em meio à multidão? Ou eu me omitiria ou faria coro com os demais? Se eu estivesse lá, assistindo aquele diálogo de Jesus com os ladrões, o que eu iria pensar? Será que eu iria pensar: que homem tolo, numa cruz, dizendo para o outro que vai estar no paraíso? Que conversa é essa? Dois homens, a mesma cruz. E deixa eu te dizer uma coisa: na verdade, aqueles dois homens são a representação de toda a humanidade. Porque enquanto um quer buscar o benefício pessoal, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também, o outro representa aquele que sabe que é pecador, que sabe que é falho, que sabe que merece a condição em que está, mas que reconhece que Jesus não merecia. E reconhece em Jesus a possibilidade de mudar o seu destino final. Só há uma possibilidade de mudar o destino da alma. É dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um ladrão quis resolver o seu problema na terra, mas o outro quis resolver o seu problema da eternidade. Até hoje, muitas pessoas buscam a Jesus para resolver os problemas da terra. E Jesus ajuda a resolver muitos problemas aqui na terra. Mas não adianta resolver os problemas da terra se o maior dilema da humanidade não for resolvido, que é o dilema da eternidade. E se eu estivesse lá, o que eu iria querer resolver? A demanda da terra
ou a demanda do céu? E se eu estivesse lá, vendo Jesus morrer, a Bíblia diz que o céu escureceu, o véu se rasgou, e Jesus entrega o seu espírito. E interessante que quando Jesus morre, o acesso ao Pai é aberto. O texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo com isso, olha, agora o acesso está aberto. Não precisa mais do sacerdote, do sumo sacerdote, entrar uma vez por ano lá para a expiação de pecados. Não, você pode falar com Deus. O véu rasgado não foi um detalhe, foi um convite para mim e para você, dizendo, olha, a porta está aberta. Mas se eu estivesse lá, eu entenderia o que estava acontecendo, ou perderia o momento mais importante da história. Se eu estivesse lá, como aquele centurião estava, e é interessante porque é um homem acostumado com a morte, mas naquele dia foi diferente. Aquele centurião, ele possivelmente viu dezenas de pessoas serem crucificadas. Mas naquele dia foi diferente. Quando ele vê o céu mudando, quando ele vê Jesus conversando com aqueles ladrões, oferecendo perdão em meio à dor, ele chega a uma conclusão e diz, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Até quem não conhecia Jesus reconheceu quem ele era. A cruz tem poder de revelar verdade até aos mais endurecidos. Mas a pergunta é, e se eu estivesse lá, eu teria a coragem de reconhecer verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas a grande verdade é que a pergunta certa não é, e se eu estivesse lá? Na verdade, a pergunta ou a afirmação é, eu estou, você está. Porque a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, não aquelas pessoas somente, não os discípulos somente. Ele estava reconciliando o mundo. Então você está, eu estou, e eu escolho. E você escolhe aceitar ou rejeitar, se aproximar ou se afastar. Você pode vir hoje e talvez você volte no Natal, ou talvez você volte na Páscoa que vem, porque você vive numa realidade de uma sociedade cristã, ou você pode abraçar uma fé real, verdadeira. Conta-se a história de um homem que visitou um museu, onde havia uma pintura da crucificação. E aquele homem se aproximou, ficou vidrado naquela cena. Ele ficou olhando fixamente para os quadros, as mãos pregadas, o rosto ferido, o sangue escorrendo, e profundamente tocado começou a chorar. Mas depois de algum tempo, ele se aproximou mais e viu algo escrito bem pequeno aos pés daquela cruz, na pintura. E lá estava escrito,
fiz isso por você. Ele se afastou pensativo, mas algo o incomodava, então ele voltou e olhou de novo. E dessa vez ele percebeu outra frase escondida. E era a seguinte: o que você fará por mim? Hoje, a cruz não está diante dos seus olhos, mas está diante da sua decisão. Você pode apenas assistir ou você pode se render. Porque no fundo, a pergunta ecoa: e se eu estivesse lá? E a resposta: você está. Te convido a baixar a tua cabeça, falar com Deus. A cruz é o maior símbolo da fé cristã. Não o crucifixo, mas a cruz vazia. Porque a cruz vazia diz para mim e para você que Jesus venceu a morte. Está sentado à destra do Deus Pai e intercede por mim e por você. Ele, por mim e por você, deu a sua própria vida. E a pergunta é essa. A afirmação, Jesus dizendo para mim e para você: eu fiz isso por você. A pergunta, para cada um de nós, Jesus dizendo: o que você fará por mim? Deus abençoa vidas e corações aqui. Que haja quebrantamento, Pai, a tua palavra. Ó Pai, não é diante das pessoas, mas que cada um agora entenda que nós estamos diante do Senhor para tomar uma decisão, Pai. Nós podemos fazer coro com aqueles que se omitiram, com aqueles, Senhor Deus, que passaram de longe, com aqueles que zombaram, com aqueles que feriram, ou nós podemos fazer coro com aqueles que se renderam. Eu não sei se você já tomou uma decisão ao lado de Jesus Cristo, mas enquanto toda a igreja ora, se você quiser dizer: Senhor, eu te aceito, eu te recebo, eu quero o Senhor na minha vida. Enquanto toda a igreja ora, onde você estiver, se coloque em pé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Jesus te abençoe e que Ele te aceite, que Ele escreva o teu nome no livro da vida, e quando terminar essa jornada, você tenha certeza de que será abraçado, recebida por Ele. Se você quer fazer isso, onde você estiver, se coloque em pé agora. Deus abençoe. Mas alguém quer dizer: Senhor, eu quero ser recebido pelo Senhor. Eu quero receber o vinde bendito de meu Pai. Eu não quero, Senhor Deus, que o Senhor seja uma lembrança no dia de Natal ou no dia de Páscoa. Eu quero que o Senhor caminhe comigo todos os dias, consolando meu coração, me aconselhando nas minhas decisões, dirigindo o meu caminho. Se você deseja isso, se coloque em pé, aonde você estiver agora. Eu quero orar por você. Olha, eu já fiz isso um dia, foi a melhor decisão que eu fiz. Muitos aqui, se não a maioria, já fez isso um dia. E você tem a oportunidade de fazer hoje. Se você quer Jesus no seu coração, para te consolar, para trazer paz, para trazer calmaria, porque Ele é o príncipe da paz, eu quero te dar essa oportunidade agora. Não se preocupe com quem está do teu lado, não. Você está na casa do Pai,
E o olhar mais precioso nessa noite é o olhar do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Se você deseja, se coloque em pé. Deus abençoe. Mais alguém? Se coloque em pé dizendo: Senhor, eu te recebo na minha vida, no meu coração. Faça isso e saia daqui com a certeza de que você, se entrou sozinho ou sozinha, você vai sair muito bem acompanhado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas diante de Ti, na certeza, Pai, que é um coração contrito, quebrantado, o Senhor não despreza. Pai, que a Tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida, Senhor Deus, desses queridos, mas também, Senhor Deus, sobre a vida daquele que entrou aqui nessa noite, que ainda, Senhor Deus, foi seguro por algum motivo, mas, Pai, que pode, antes de conciliar o sono dessa noite, dizer: Senhor, eu recebo o Senhor no meu coração, na minha vida, e quero, Senhor Deus, andar ao teu lado até estar com o Senhor na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o Ministério de Louvor a estar aqui à frente e nós vamos terminar celebrando ao Senhor, porque é o